Romanos 3, verso 4, diz assim: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu não sei se você sabe disso, mas os versículos da palavra de Deus, elas foram feitas muitos anos depois, de forma aleatória. Então você não precisa decorar todo um versículo, você pode decorar uma parte de um versículo que continua sendo palavra de Deus. Todas as divisões de versículos, de capítulos, foram feitas por homens posteriormente para facilitar a leitura e encontrar algumas verdades na palavra de Deus. Amém? Então, eu quero que você repita comigo essa verdade. Seja Deus verdadeiro e todo homem. Vamos lá de novo. Seja Deus verdadeiro e todo homem. Romanos capítulo 3, verso 4. Você vai nesse mês de julho pregar esse versículo, só essa frase, em algum lugar da sua casa, onde você vê todos os dias. Você sabe por quê, amados? Nós somos tentados o tempo todo a culpar Deus por muitas coisas na nossa vida, achando que Deus é injusto, achando que a palavra dele não é verdadeira. Muitas vezes nós somos confrontados a olhar para Deus e parecer que as coisas são injustas, mas a palavra de Deus nos garante que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso em qualquer situação. Sabe o que isso significa? Que Deus nunca vai ser um problema na nossa vida. Deus nunca vai ser um problema na sua vida. Deus, ele sempre vai ser a solução. Amém? Deus, ele sempre vai ser verdadeiro. E a Bíblia diz que ele é bondoso, que ele é misericordioso, que ele é gracioso, que ele é um Deus que nos socorre, que quando nós clamamos para ele, ele nos atende como um pai, e que nunca ele nos deixa desamparado. Então, quando você for tentado a colocar a culpa em Deus, quando você for tentado a achar que você está sendo injustiçado por Deus, você precisa lembrar dessa verdade. Seja Deus verdadeiro e todo homem. Amém? Então essa é a frase, é o versículo que você vai decorar nesse mês de julho. E domingo passado, nós falamos sobre como vencer a tristeza. Nós tivemos um probleminha na transmissão, e hoje de novo, mas vamos resolver isso a partir de quinta-feira. Em nome de Jesus. Mas eu falei sobre como vencer a tristeza, porque é do interesse de Deus que você seja feliz. Na verdade, tudo que Deus faz é para ver os seus filhos felizes. Na verdade, tudo que um pai faz é para que o seu filho seja feliz. Na verdade, quem tem filho sabe disso. Tudo que você faz, tudo que você constrói, tudo que você edifica, tudo que você se sacrifica, é voltado para os seus filhos, né? Você desfruta, você quer o teu melhor, mas você sempre pensa nos seus filhos. A palavra de Deus diz que o homem de bem, o homem justo, ele deixa herança para os filhos e para os filhos dos seus filhos. Porque um homem bom, vamos dizer, honesto, justo, que crê em Jesus, não que ele não tenha pecado, ele vai pensar na sua posteridade, ele vai pensar nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos, porque a palavra de Deus diz que o homem justo pensa dessa forma. Então eu entendo que Deus, ele é da mesma forma. Ele olha para nós e tudo que ele quer é que nós sejamos felizes. Foi pregado por muito tempo na vida da igreja, né, que servir a Deus era um sinal de você se abster de alegria. Você tem duas escolhas: ou você é feliz, ou você serve a Deus. Eu quero dizer para você que essa é uma mentira do inferno. Deus te chamou para você servir, e nessa servidão você ser ainda mais feliz. Amém? Não há alegria fora de Deus. Não tem como você ser feliz fora de Deus. Então você não precisa abrir mão da sua felicidade, da sua alegria, para servir a Deus. Não é verdade. Amém? Diga assim: Deus me chamou para viver em alegria. Esse é o chamado de Deus, para que você viva em alegria o tempo todo, para que você seja feliz o tempo todo. Então você não precisa negociar a felicidade para você servir a Deus. Não é verdade. Amém? Então Deus te fez para viver feliz o tempo todo. O problema foi que o diabo veio e confundiu, falou: olha, eu tenho algo para te tornar ainda mais feliz. Desobedece a Deus. E nós sabemos o que aconteceu. Era um engano, era uma armadilha. Nós caímos e trouxemos para nós todo tipo de angústia, todo tipo de tristeza.
pode parar e analisar. Tudo que há de mal no mundo, de triste, de angustiante, de decepcionante, veio porque o homem se afastou de Deus. Veio porque o pecado entrou no mundo. Todo tipo de maldade que você imaginar, veio porque o pecado entrou, dominou a vida do ser humano e trouxe sobre o ser humano todo tipo de dor, de injustiça e de tristeza. Mas eu quero dizer para você que em Cristo Jesus, tudo isso é restituído, tudo isso é restaurado, amém? A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do maligno, ele veio para desfazer as obras do diabo. O diabo veio senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, para que vocês sejam felizes, vocês desfrutem da vida. Então entenda que a vida foi feita para ser desfrutada, o casamento foi feito para ser desfrutado, o financeiro que Deus coloca nas suas mãos é para você desfrutar, a saúde que Ele te dá é para você desfrutar. Tudo que Deus nos dá, irmãos, é para o nosso desfrute, amém? Nosso desfrute, é para que você desfrute e seja feliz. Mas muitas pessoas, não entendendo isso, perde uma grande oportunidade de viver nessa vida de forma feliz. E hoje eu quero falar justamente sobre isso. Eu quero trazer 2 pontos de como que você leva uma vida feliz. O que eu quero dizer para você é: você vai passar por momentos de tristeza? Claro, todo ser humano passa por uma fase difícil, por um momento de tristeza, mas a sua vida não pode ser o tempo todo uma tristeza. Você tem que passar o tempo todo feliz. Em alguns momentos, nós estamos no mundo caído, passando por uns momentos de tristeza, mas você precisa estar o tempo todo feliz na presença de Deus, porque a nossa alegria é Deus. Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, porque toda alegria ela está em Deus, fora de Deus, nada. Amém? Atos capítulo 5, verso 14, vai falar um pouquinho dessa verdade. Acompanhe comigo. O texto diz assim: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor Jesus e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram atormentados por espíritos imundos. E todos eram, diga assim, todos eram. Verso 17, então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. 18, por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Amém? Pela palavra de Deus. Aqui você vai ver algumas verdades extraordinárias, mas eu quero tirar só 2, para que você entenda que é possível viver em alegria, mesmo em momentos de tormento. Pedro é um exemplo de alguém que, mesmo diante de muito tormento, ele não perdeu a sua alegria. Ele diz que em certos momentos eles foram expulsos de uma cidade, a chutes, pontapés, pedradas, saíram completamente feridos, mas Deus diz que eles bateram a poeira e saíram transbordando de alegria no Espírito Santo. Paulo e Silas estavam na prisão, e eles estavam em um momento de tormento, mas eles não estavam dentro de uma prisão reclamando. A Bíblia diz que eles estavam dentro daquela prisão, cantando e louvando ao Senhor com alegria. Sabe o que isso nos ensina? Que a alegria não tem a ver com a circunstância, a alegria tem a ver com a presença de Deus na nossa vida, de eu estar cumprindo o propósito de Deus. Quando eu estou cumprindo o propósito de Deus, eu estou debaixo de uma missão de Deus, mesmo que tudo à minha volta esteja ruim, no meu interior eu continuo feliz, porque eu sei que eu estou debaixo da missão de Deus, que eu estou debaixo da direção de Deus. Amém, amados? Então entenda que a alegria não
tem a ver com aquilo que você tem, deixa de ter, se as coisas estão boas ou não. É se você de fato está debaixo da direção de Deus, se você tem vivido priorizando o reino de Deus. O verso 14 aqui diz que um número cada vez maior de homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Não sei se você sabe disso, mas a maior alegria de Deus é ter filho gerados para Ele. Então você precisa entender que nenhum ser humano, ele é feliz se ele não nascer de novo. Você pode ter momentos de felicidade, mas você ser uma pessoa feliz só é possível o dia que você entrega a sua vida para Jesus. Você crê em Jesus, você nasce de novo e você se torna uma nova criatura. Então sem isso não tem como. Por quê? Porque o projeto de Deus, Deus te planejou, Deus te projetou para ser filho. Enquanto você não se torna filho, não tem como você ser alguém verdadeiramente feliz. Como eu disse, você pode ter momentos de felicidade, mas você não é uma pessoa feliz. A felicidade, ela vem quando nós nascemos de novo. A palavra de Deus diz que um número cada vez maior, homens e mulheres, criam no Senhor. Quando você crê no Senhor Jesus, você entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo faz morada em você, Deus começa a habitar em você, e a alegria de Deus é transmitida para você. Amém? Toda alegria está em Deus, então você só é feliz quando Deus passa a residir em você. Não há alegria fora de Deus. A palavra de Deus diz lá em Lucas, capítulo 15, verso 7, que há muito mais alegria. Lucas capítulo 15, 7? Isso mesmo. Eu digo que da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisa arrepender-se. Sabe do que Jesus está dizendo aqui? Que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, cremos em Jesus, entregamos a nossa vida para Jesus, a festa no céu, a alegria no céu, Deus com os seus anjos celebra. Então quando isso acontece, essa alegria de Deus é derramada sobre a sua vida, essa alegria contagiante de Deus no seu espírito invade a sua vida. Só há alegria genuína, verdadeira, duradoura, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, porque você vai ter alegria habitando e residindo dentro de você. Então a maior alegria de Deus é gerar filhos, filhos espirituais. Quem é pai sabe disso. Eu falo que o momento mais empolgante da minha vida foi no momento em que a Elisa nasceu e eu peguei ela no colo. Foi os momentos mais empolgantes, contagiantes da minha vida, porque você vê seu filho, a sua filha ali sendo gerado, você vê que aquilo é um milagre, você vê que aquilo é um propósito de Deus, não faz sentido aquilo ser algo natural. Então entenda o seguinte: quando você nasce de novo, a festa no céu, porque o prazer de Deus é te ter como filho, e quando você se torna filho, a alegria de Deus é transmitida para você. Amém? Então você precisa priorizar o reino de Deus e entregar sua vida para Ele, entendendo que a sua alegria, irmãos, a sua alegria está em viver o que Deus tem para você, e você ouvir o chamado de Deus e corresponder. O verso 15 de Atos, capítulo 5, o verso 15, diz o seguinte: de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Aí o verso 16: afluía também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Quando nós somos curados, a alegria é restaurada no nosso coração. Não há nada mais destruidor de alegria do que a enfermidade, amém? Não é verdade? Quando vem uma enfermidade, vem um mal, não tem como você ficar feliz. Ou você tem saúde ou você é triste. Mas eu quero dizer para você que Deus te chamou para que você tivesse uma vida curada, sarada, restaurada, com saúde diante dEle. Porque todos que chegaram enfermos, seja psicologicamente, seja fisicamente, seja espiritualmente, eram curados. Sem distinção, todos eram curados. Então você precisa crer que é desejo de Deus que você seja curado. Pastor, sabe que Deus quer me curar? Claro que quer. Todo filho quer que seu pai seja, todo pai quer que seu filho seja curado, são.
Então é do desejo de Deus que você tenha uma vida cheia de saúde, cheia de vigor, cheia de ânimo. Amém, amados? Você precisa crer que se você entregou sua vida para Jesus, você creu em Jesus, você se tornou filho. E uma vez que você é filho, Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Jesus, certa feita, reunindo os discípulos, lá em Mateus 6, verso 31, ele faz uma indagação acerca da preocupação, da ansiedade, das angústias. Ele diz: portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos, ou seja, quem não crê em Deus, é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quando nós colocamos Jesus como prioridade, nós confiamos, entregamos nossa vida para Ele, pode ter certeza, a alegria do céu virá sobre a sua vida. A paz que excede todo entendimento virá sobre o seu coração. Porque você trocou aquilo que é temporário por aquilo que é eterno. Você trocou aquilo que é natural por espiritual. Você trocou a sua individualidade pela sua família. Nós estamos ministrando, terminamos agora o curso de casais. Uma das coisas que nós ensinamos no curso de casais é: não há alegria no indivíduo. A alegria, ela está dentro da família. Se você quer ser feliz, a felicidade está com o seu cônjuge, a felicidade está com seus filhos, a felicidade está dentro da sua casa com a sua família, não está fora, amém? O diabo vai te enganar e dizer: é lá fora, é sozinho, é separado que você vai ser feliz. Não é verdade. A alegria do Senhor, ela é feita para ser desfrutada dentro do lar. A verdadeira alegria é para ser desfrutada dentro do casamento, com os filhos dentro da sua casa. Fora da sua casa, fora da sua família, não há alegria, amém? Então, quando nós priorizamos o reino de Deus, nós entendemos esse princípio, e automaticamente eu vou me tornar uma pessoa feliz. Agora, talvez você fale: pastor, não, tudo isso eu tenho vivido, mas eu ainda continuo infeliz. Eu quero falar algo muito importante para você. Em Mateus capítulo 4, verso 18, Jesus, andando à beira do mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homem. Deixa eu falar uma outra verdade para você. Você só vai ser feliz o dia que você entender que Deus te chamou nessa terra. Deus te chamou para essa terra para ir muito mais além do que simplesmente exercer a sua profissão. Deus não te chamou só para você levantar cedo, trabalhar. Cada um aqui tem a sua profissão, tem aquilo que faz. Mas eu quero dizer para você que isso é só uma porta que Deus está abrindo para que você exerça o ministério que Ele colocou nas suas mãos. Você é feliz quando você sai desse âmbito natural e vai para o ministerial. Entenda que aquele pescador que pescava peixe, agora foi chamado para pescar homens. Aquele que abençoava as pessoas de forma natural, agora está sendo chamado para abençoar de forma também espiritual. As pessoas que chegam até você, você não pode simplesmente abençoá-las de forma natural. A partir de agora, você precisa entender que Deus tem te chamado para abençoá-las de forma espiritual. Se alguém chega até você com um problema, você não pode sair sem antes orar por ela e abençoar, porque Deus colocou diante de você o ministério. E a sua alegria, irmãos, vai ser muito maior quando você compartilhar o evangelho para alguém, quando você falar do evangelho para alguém, orar por alguém, e você ver a vida daquela pessoa transformada. Não há alegria maior do que você ver a vida de alguém transformada. E foi você que semeou o evangelho na vida dela. Porque há muito mais alegria em dar do que receber. Então eu quero desafiar você a experimentar isso nesses dias. De você entender que Deus tem te chamado para ser pescadores de homens, para ministrar sobre a vida das pessoas aquilo também que é espiritual, não somente natural. Deus te chamou nessa vida para exercer o ministério. Não foi só Pedro, não foi só Paulo, não foi só o pastor Zeca. Deus tem chamado você, e a sua alegria só vai ser completa o dia que você entender que Deus te chamou para viver algo além do mundo físico e natural. Amém? Você crê nisso? Deus tem um ministério para você.
Esse emprego, esse trabalho é só uma porta que Deus abriu para que você fosse um pescador de homens, para que você se torne um pescador de homens. E quando você começa a arrebanhar pessoas que são naturais para se tornar filhos de Deus, você vai entender a verdadeira alegria. Irmãos, a minha alegria como pastor é ver a vida de uma pessoa sendo transformada, é ver um casamento ser restaurado, é ver alguém que estava perdido nas drogas ser recuperado, é ver alguém que estava a ponto de suicidar, tendo completamente a sua alegria restaurada. Vocês precisam experimentar essa droga potente, poderosa, que é você ver a conversão de uma pessoa, de você ver a transformação de uma pessoa pela qual você foi o instrumento. Quem faz é Deus, amém? Mas Deus usa homens, Deus usa pessoas. De você encontrar alguém que está completamente destruído, sem esperança, ministrar o evangelho na vida dela e a vida dela ser completamente transformada. Não há alegria maior do que você ver a vida de um ser humano sendo transformado pelo poder de Deus. Talvez o que está faltando para você é a alegria de você exercer o ministério. Deus te chamou para o ministério e você não tem sido completo nisso, você não tem sido realizado. Saiba que a alegria de pastorear, de cuidar de alguém, ministrar a palavra de Deus sobre a vida de alguém, é a maior alegria que um ser humano pode desfrutar na face da terra. Não há alegria maior do que você ministrar o evangelho e você ver a vida de alguém sendo transformada. Sabe por quê, irmãos? É o único que transforma. Você pode pegar todo tipo de projeto social, nenhum tem o poder de transformar a vida do indivíduo que não seja a palavra de Deus. E quando você compartilha a palavra de Deus, você vai ver transformação na vida das pessoas. Talvez está faltando isso para você. Você tem tudo, mas Deus tem chamado para exercer o ministério. Pedro, quando ele foi restaurado, lá em João capítulo 21, verso 17, você sabe que Pedro ele traiu Jesus assim, né? Como Judas também traiu. Só que Pedro foi restaurado. E o texto diz que pela terceira vez, ele disse, Jesus dizendo a João, Simão, filho de João, falando de Pedro, melhor dizendo, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe já havia perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que te amo. Jesus disse, cuide das minhas ovelhas. Você ama o Senhor? Diga assim, eu amo o meu Deus, eu amo o Senhor Jesus. Jesus disse, me ama? Então apacenta as ovelhas. Sabe por que Jesus falou isso? Porque quando você faz isso, você vai desfrutar da verdadeira alegria dos céus, que é você pastorear as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, que é você cuidar do rebanho que Deus confiou nas suas mãos, de você ministrar sobre a vida daquelas pessoas que têm aproximado de você. Aí verdadeiramente você vai desfrutar dessa alegria do céu. Amém? Talvez você tenha visto isso como um fardo. Não, não é. Você não pode ver o ministério como um fardo, como um peso, como uma obrigação. Não, é um privilégio, é uma oportunidade que Deus está te dando para te tornar ainda mais feliz, para que você seja verdadeiramente feliz e realizado. Porque se você está debaixo do propósito de Deus, você vai ser feliz e você vai ser realizado. Amém? E para concluir, então primeiro, priorize o reino de Deus. Entenda que Deus te chamou para ser filho e Deus te chamou para gerar filhos, amém? Diga assim, Deus me chamou para ser filho e gerar novos filhos. Esse é o primeiro chamado. Você é filho, você é chamado para ser. Uma vez que você se torna, Deus chama você para gerar novos filhos. Mas para concluir, você precisa aprender a depender somente de Deus e de mais nada, nenhum outro ser humano. Você não pode colocar a sua alegria dependendo de outra pessoa. Não, pastor, quando eu casar eu vou ser feliz. Você está colocando a sua alegria nas mãos de outra pessoa. Só uma pessoa. Você pode confiar a sua alegria, que é nas mãos de Deus. Em nenhuma outra pessoa, em nenhuma outra coisa, você pode confiar a sua alegria. O texto diz em Atos, capítulo 5, verso 16 em diante, 17 melhor dizendo. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, cheios de inveja. O que eles fizeram? Mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo
toda a mensagem desta vida. Irmãos, imagina se Pedro aqui, juntamente com os apóstolos, não dependessem exclusivamente de Deus. O que seria da vida deles? Morreria numa prisão, não duraria muito tempo, mas eles aprenderam muito cedo a confiar no milagre do Senhor Jesus Cristo, que quando você clama, e se você está debaixo do propósito de Deus, o milagre acontece na sua vida. Sabe o que aconteceu? Eles estavam presos, Jesus enviou os anjos foram lá, abriram a prisão e libertou e disse: continua, nada pode parar você, nada pode parar vocês. As portas do inferno não podem contra a igreja de Deus, as portas do inferno não podem contra os filhos de Deus. Amém? Então eu quero que você tenha uma clareza no teu coração, aonde você tem colocado e confiado a sua alegria, a sua sabedoria, o seu entendimento, aonde você tem confiado a sua vida. Você precisa confiar no Senhor, porque vai chegar um momento que as pessoas que você mais ama podem te decepcionar, ou simplesmente elas não podem te ajudar. Irmãos, quem passou aqui por depressão ou passa por depressão sabe disso. É uma situação que ninguém pode te ajudar, nenhuma palavra te consola, nenhuma palavra te deixa feliz, nenhuma palavra te motiva. Sabe o que significa? Que você precisa correr para o Senhor Jesus, entender que Ele é a verdadeira alegria, e Ele pode enviar um anjo do céu e desfazer toda a cadeia que o inferno colocou na sua mente, no seu espírito, na sua alma, e devolver a você completamente a sua liberdade, a sua alegria, a sua saúde. Todos ali foram curados, todos ali foram curados. Salmo 91, verso 1, diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Estavam procurando a sombra de Pedro para ser curado, mas eu quero dizer para você, que você e eu somos convidados a estar debaixo da sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente, aquele que verdadeiramente tem poder de trazer refrigério sobre a sua vida. Sombra significa refrigério, cura, alívio, restauração, descanso, paz. Talvez você tenha buscado alegria em tantas coisas. Tudo que você precisa é se entregar e ficar à sombra do Todo-Poderoso. Salmos 20, verso 7, diz o seguinte: uns ou alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas você, diga assim, mas eu confio no nome do Senhor, o meu Deus. Olha o que diz o verso 8: eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé e estamos firmes. Sabe por quê? Porque você decidiu confiar exclusivamente no Senhor, o seu Deus, em mais ninguém, em mais nada. Amém, amados? Então eu quero que você saia daqui hoje entendendo que Deus precisa ser o seu plano A, o seu plano B, o seu plano C e o seu plano D. Todos os seus planos precisam estar enraizados em Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 11 e verso 12 diz assim: esforce-se para ter uma vida tranquila. Amém? Você quer ter uma vida tranquila? Você precisa se esforçar para isso. Não vem por acaso, não vem do nada. Então ele diz: esforce para ter uma vida tranquila. Como? Cuidando dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Deus chamou você para não depender de ninguém, de nenhuma pessoa, somente de Deus. Eu sei que vai ter momentos na sua vida, presta atenção, momento da nossa vida que nós vamos depender de pessoas, mas entenda o seguinte: toda dependência que você tem de pessoas precisa ser temporária. Amém? Deus não te chamou para viver de auxílio de governo, Deus não te chamou para isso. Vai chegar um momento que você pode passar por isso, mas Deus não te chamou para viver de auxílio de governo, para não viver dependente de família, de pai, de mãe, de irmão. Não, Deus te chamou para viver dependente dEle, somente dEle. Você vai viver dos trabalhos da sua mão, você vai ter saúde para trabalhar, Deus vai devolver saúde para você trabalhar, você vai crescer, você vai enriquecer, prosperar, porque Deus vai te dar saúde para você trabalhar. Amém? Agora talvez você está passando um momento difícil: pastor, estou dependendo de outras pessoas. Saiba que não é isso que Deus tem para você. Receba, desfrute,
Viva, porque é a sua necessidade, mas não é o que Deus tem para você. É só um período de deserto. A terra prometida está lá na frente, e Ele vai dar saúde, vai restaurar suas forças, e você vai viver com as suas próprias mãos, com o seu trabalho. Amém? Aí o verso 12 diz o seguinte: a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora, e não dependam, diga assim, eu não vou depender de ninguém, somente de Deus. É isso que Deus tem para você. Você não pode colocar as suas vidas nas mãos de ninguém. Você não pode ficar refém de ninguém. É temporário, porque o que Deus tem para você é sempre vida, e vida em abundância. Mateus capítulo 4, verso 4. No momento de tentação, Jesus disse o seguinte: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca. Sabe quando que você sabe essa verdade, irmão? Quando você faz jejum. Toda vez que nós estamos agora em um propósito de 21 dias de jejum e de oração, quero chamar você para estar orando com a gente, que todos os dias das 6 às 7 da noite tem oração aqui. Nós estamos orando pelo nosso encontro. E todas as vezes que eu estou com fome, na hora do jejum, eu sou tentado a comer, eu lembro dessa passagem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se eu estou debaixo de um propósito de Deus, se eu estou debaixo de uma palavra de Deus, nem fome eu tenho. Sabe por que Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer? Não é porque Ele era melhor do que nós. Ele aprendeu a confiar na palavra de Deus, que é Deus quem o sustenta, que é a palavra de Deus quem o sustenta. Amém? Ele tinha as mesmas necessidades que você e eu. E ficar 40 dias sem comer, você acha impossível, não é verdade? Mas à luz da palavra de Deus, é possível. Porque é Deus quem nos sustenta. E geralmente, talvez o dia que você for trabalhar no encontro, se for servir no encontro com Deus, você vai experimentar isso. Quando você fica envolvido espiritualmente, nem fome você tem. Nós vamos começar agora aqui um seminário de libertação, e nós vamos ficar 4 dias aqui. Você vai ver quando você está sendo alimentado, nutrido pela palavra de Deus, nem fome física natural você tem. Sabe por quê? Porque essa é uma promessa. Nem só de pão, nem só de dinheiro, nem só de comida, nem só de suprimento natural vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque é Ele que nos sustenta. Em João 6,33, Jesus disse isso: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Aqui está falando dele, de Jesus. Mas ele está falando uma alusão também ao maná que caía no deserto. Porque aquele maná representava Jesus, e Jesus é o verbo encarnado, Jesus é a palavra de Deus encarnada. Ele diz, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Amém? Aí o que ele diz mais adiante, no verso 34? Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. 35. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Você crê que é Deus que te sustenta? Que Jesus Cristo é o pão que você precisa? Ele é a água que vai refrigerar o teu coração? É dele que você precisa, é dele que eu preciso. Pastor, eu preciso de uma casa própria. Eu sei que você precisa, mas antes de uma casa própria você precisa de Deus. Você precisa de Jesus, você precisa desse pão. Antes de você ser feliz tendo algo, você precisa desse pão vivo e dessa água viva que refrigera a tua alma, que é Jesus Cristo. João 11, 25. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quero que você coloque de pé nessa noite, diante dessa verdade. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu quero dizer para você que entrou aqui hoje, que eu não tenho nada para te oferecer. A equipe de louvor aqui não tem nada para te oferecer. Todos nós somos mendigos, dizendo ao outro aonde há pão. E sabe onde há pão? Onde há pão? Diga assim, nos céus. O Senhor Jesus é o meu pão. Amém? Todos nós estamos diante de alguém que é dono de todas as coisas. E Ele é a nossa solução. Ele é a nossa cura. Ele é o nosso alívio. E eu quero que você, de uma forma especial hoje,
Entenda que Deus te trouxe aqui para dizer para você que tudo que você precisa é desse pão vivo que desceu do céu. A cura da sua enfermidade é Jesus que vai fazer isso. A restauração da sua casa, da sua família, é Ele que vai fazer isso. A cura da sua ansiedade, da sua depressão, da sua síndrome do pânico, do seu medo, é Jesus que vai fazer isso. E quando você clamar por Ele, ainda que esteja morto, viverá. Você vai falar assim: pastor, não tem mais jeito, eu já tentei de tudo. Mentira do diabo, você não tentou de tudo. Se você tentar Jesus e clamar por Ele, Ele vem em seu favor. Ele muda a sua vida, Ele muda a sua sorte. E tudo que você precisa, ser filho, se tornar filho, gerar filho e depender o tempo todo somente de Deus. Deus enviará um anjo e fará algo miraculoso na sua vida, se você clamar por Ele, se você confiar nele. Mesmo que você esteja numa prisão que homens não podem abrir, Deus abrirá. Você precisa crer que Jesus não morreu naquela cruz simplesmente para que você leve uma vida de qualquer forma. Ele morreu para que você pudesse levar uma vida e uma vida abundante. Então eu quero, com o teu coração cheio de fé, o louvor pode subir, com o teu coração cheio de fé, você vai colocar diante de Deus o que você quer que Ele faça, o que você anseia, e você vai dizer: Senhor, eu sei que tudo o que eu preciso é da sua presença na minha vida. E se você tem a presença dEle, tudo que você precisa é confiar de todo o teu coração, lançar a tua rede e dizer: Senhor, faz de mim a tua vontade. Eu quero ser um pescador de homens, eu quero ser alguém que ministra sobre a vida de pessoas, eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Amém? A tua alegria está em você viver o propósito de Deus. Deus está chamando você para um nível mais profundo com Ele, uma intimidade com Ele, é uma busca incessante na presença dEle, de ter experiências todos os dias de suprimento com Ele. Mas você precisa de todo o teu coração entregar sua vida para Ele nessa noite. Como que você faz isso? É simplesmente você dizendo: Senhor, eis-me aqui, faça de mim a tua vontade, cura-me, restaura-me, use-me de uma forma especial. E aonde você estiver, seja aqui presencialmente, seja online, o Espírito de Deus vai trazer sobre você vida, vai trazer sobre você alegria. Você vai viver em alegria, amém? Deus te chamou para viver em alegria. Pai, é no nome de Jesus que eu oro por cada vida que está aqui. E eu quero que de uma forma especial, onde a tristeza começa a ser substituído pela tua alegria. Meu Deus, eu oro em nome de Jesus para aqueles que estão enfermos, que têm gastado, Pai, muito financeiramente para obter cura e não têm alcançado. Mas eu quero que no nome de Jesus toda enfermidade seja removida nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela vida do Luiz, que está lá entubado. Pai, em nome de Jesus, num estado precário, difícil, mas eu quero que o Senhor envie o teu anjo lá agora e traga sobre ele vida, cura, em nome de Jesus. Nós oramos por cada pessoa que está enferma e que eles sejam curados nessa noite. Aqueles que estão desenganados pelos médicos, mesmo que haja morte, a tua palavra diz que haverá ressurreição pelo Senhor. Pai, aonde há uma situação impossível, talvez os seus filhos entraram aqui dizendo: pastor, não tem mais jeito. Meu Deus, eu quero que o Senhor renove a esperança no coração dele, que sempre há jeito. Para o Senhor não há nada impossível. Ainda que seja morto, viverá. Ainda que seja impossível, o Senhor entrará com providência. Oh, Espírito Santo de Deus, eu quero orar por aqueles que têm andado abatido, triste. Pai, não tem encontrado razão, não tem encontrado razão para ser feliz. Eu quero que o teu Espírito Santo nessa noite remova do coração toda a tristeza e eles venham viver tudo aquilo que o Senhor tem. Pai, talvez tudo que eles precisam é se alinhar ao Senhor, é viver debaixo do teu propósito, é ouvir a tua voz, se tornar pescadores de homens. Pai, em nome de Jesus, o coração deles precisa ser alinhado ao teu. E eu quero que nesse momento haja um alinhamento do céu com cada indivíduo aqui, com cada pessoa, com cada filho aqui. Aquele que nunca entregou a vida para Jesus, nunca recebeu, nunca creu, nunca confessou o Senhor, fará isso nessa noite. Diga assim: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, e eu sou
a partir de agora, filho de Deus. E eu vou, a partir de hoje, gerar filhos para Deus. E eu vou, a partir de hoje, confiar toda a minha vida, todo o meu futuro, toda a minha família ao Senhor Jesus. Ele, a partir de hoje, reina na minha vida. E eu entrego tudo ao Senhor Jesus. Como filho, eu oro ao meu Pai pelo suprimento que vem do alto. Nós vamos estar louvando o Senhor agora. As crianças vão estar vindo para o momento da ceia, os servos vão estar aqui também.